Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para convidar você a fazer uma reflexão comigo, né? Hoje, no meu devocional, meditando na palavra de Deus, Deus falou algo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir. A passagem que a gente vai ler é uma passagem bastante conhecida, né? Que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33. Eu vou ler para você. Fala assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Querido, essa passagem aqui ela é bastante conhecida porque fala de um ato muito conhecido da palavra, que é que Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre o mar. Só que antes disso, se você for meditar na palavra, antes disso houve algo que foi também bastante notório e, e algo que foi bastante significante no ministério de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Então é algo que mexeu muito com a população ali, porque Jesus ele atraiu uma multidão. E quando Jesus faz esse ato de multiplicar os pães e peixes, aquelas pessoas vieram ao encontro de Jesus com o intuito de coroá-lo rei. Só que Jesus, ele não olha as coisas como a gente vê, né? Jesus não vê só o externo, Jesus vê o interno também. E Jesus, vendo o coração daquelas pessoas, viu que não era bom. E Jesus também tem discípulos, queridos. Esses discípulos são homens como nós, são pessoas normais. E Jesus, sabendo que aquilo dali poderia influenciar o coração dos seus discípulos, o que ele fez? Aí é onde começa o texto. E logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar para o outro lado. Jesus deu uma ordem para os discípulos, né, para que eles viessem entrar no barco e atravessar o mar para o outro lado. Porém, Jesus ficou ali, junto com a multidão. Jesus ficou com a multidão. E ele, enquanto os discípulos se foi. E Jesus se retirou dali e foi para um lugar, um monte, foi orar, né? Enquanto isso, os discípulos já estavam muito longe, né? E a palavra fala que por volta da quarta vigília, que essa quarta vigília aqui significa que era por volta de 3 horas da manhã às 6 da manhã, nesse intervalo. Foi onde tudo ocorreu. Que o mar estava agitado, havia uma tempestade e o barco estava pronto a naufragar e os discípulos de Jesus estavam desesperados, quando de repente ele olha na tempestade, no meio daquele agitação toda, ele vê um homem andando sobre as águas.
E de imediatamente eles pensaram, é um fantasma. Ou seja, bateu aquele desespero, afinal de contas estão no meio da tempestade. E Jesus fala, não temas, sou eu. Eu sou. E para quem conhece a palavra de Deus, sabe que um dos discípulos de Jesus, muito agitado, chamado Pedro, apóstolo Pedro, ouvia aquela frase de Jesus, sou eu. Ele falou, se és tu, Senhor, mande que eu vá até você. Querido, era uma tempestade, o barco estava quase virando, mas Jesus não disse para Pedro, não, Pedro, calma, eu estou chegando, espera. Jesus disse, então vem. E também a palavra não fala que Pedro ficou caçando como descer, deixa eu ver aqui onde que eu vou pisar, não. Pedro imediatamente saiu e foi ao encontro de Jesus. Ou seja, além de Jesus, Pedro também andou sobre as águas, querido. E ele foi até Jesus, se direcionou para ali. E Pedro ele andou sobre a tempestade, andou sobre as ondas, andou sobre tudo que estava à sua volta ali de ruim, ele andou por cima e foi até Jesus. Só que aí entra um fato curioso, que muitas das vezes acaba atingindo as nossas vidas também, que é o fato de estarmos acomodados. Às vezes a gente se acomoda, sim, se acomoda. Quando a gente está no bem bom. No momento da tempestade, ele falou assim, Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá. Jesus disse, venha. Ao chegar diante de Jesus, que ele se sentiu o quê? Confortável, pronto. Só caiu, seus olhos se distraíram. E olhou para onde? Olhou para as distrações. Olhou para o que eu digo no dia a dia, olhou para as dificuldades. Olhou para as crises. Olhou para as perseguições. Olhou para as calúnias. Olhou para tudo que não se refere a Jesus. E naquele momento, a palavra fala que Pedro começa a afundar. Sabe por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. E começou a olhar para as coisas, começou a olhar para o mundo. Mas só que aí tem algo que é fundamental. No momento que Pedro afundava, ele falou algo que faz toda a diferença nas nossas vidas hoje. E aonde você estiver, que você quiser fazer isso, você pode fazer. Que é, Senhor, salva-me. Ele pediu para Jesus salvar ele. E ele disse, salva-me, Senhor. Querida, a palavra não fala que Jesus saiu correndo. Espera, Pedro, que eu vou te salvar. Espera, Pedro, estou chegando. Não, sabe o que a palavra diz? E Jesus estendendo a mão. Estendendo a mão. Salvou. O que eu entendo com isso? Que Pedro estava morrendo, estava afundando do lado de Jesus. Mas os seus olhos não estavam em Jesus, estavam nas coisas. Então, muitas das vezes, o que acontece com a gente? A gente está olhando as coisas, a gente está tirando o foco do principal, que é o Senhor. Então, hoje, eu queria dar um tema para essa reflexão, eu iria denominar, vou denominar de a distância de Jesus. A distância de Jesus. A que distância você está de Jesus? Você está longe? Você está perto? Porque isso é fundamental na nossa vida. Você entende? Isso é fundamental na nossa vida. Porque às vezes você pode estar do lado, mas se você não pedir, se você não deixar Jesus trabalhar na sua vida, se você não deixar ele agir na sua vida, ele não vai agir. Enquanto você ficar tentando fazer tudo na força do seu braço, e você não falar, Senhor, socorre-me,
Ele não vai, querido. Ele está do seu lado. O que eu entendo aqui é que Jesus, ele não está longe. Ele está do seu lado. Mas você precisa reconhecer isso. Você precisa atrair a presença de Deus. Você precisa. A tempestade está aí. A dificuldade está aí. As lutas estão aí. Pessoas tentando te caluniar o tempo todo. Mas, aonde seus olhos estão? Aonde seus pés estão firmados? Isso vai determinar tudo. Então, a distância que estamos de Jesus é fundamental, porque isso nos ajuda a vencer as lutas, nos ajuda a vencer as batalhas. Quando Jesus pega a mão de Pedro e leva para o barco, a palavra de Deus fala que o mar se acalmou. A tempestade acabou. Quando Jesus está no nosso barco, querido, não há tempestade que resista. Os ventos podem soprar. Pode cair a tempestade que for. Mas se Jesus estiver no nosso barco, está tudo tranquilo. Está tudo bem. Que você possa pedir o socorro para o Senhor. Que você possa estender a sua mão e falar: Senhor, salva-me, socorre-me, ajuda-me. Porque Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a tempestade. O Senhor, Ele vai te trazer o socorro. Porque Ele é a vida eterna. Não há outro além dele. Então pensa nisso. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa guiar a sua vida e ajudar na sua tomada de decisão. Deus abençoe você. Fique com Deus.